Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz. Nosso encontro semanal. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos iniciar com a prece. Vamos aproveitar a mensagem espiritualizada de Chico Xavier. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos orar. A enxada, com febre alta, o velho Zé da Hora limpa a roça no sítio da Chapada. Treme, cai, de repente não vê nada, tudo é escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto, pede luz, e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Dados recentes de um relatório da ONU sobre os casos de infecção pelo vírus HIV soaram um alarme para nós no Brasil. E por quê? Estamos na contramão da tendência global no combate ao avanço de novos casos e mortes pelo vírus. No relatório, podemos observar que os novos casos da doença no mundo caíram 38% nos últimos 12 anos. Em 2013, foram 2,1 milhões de indivíduos que estavam infectados, contra 3,4 milhões em 2001. Foi uma grande melhora. A queda global de novas infecções foi ainda mais acentuada em crianças. Foi de 58%. Em relação ao número de mortes associadas ao HIV, houve uma queda de aproximadamente 37% de 2005 para cá, graças ao coquetel de medicamentos, sem dúvida. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas no mundo tenham morrido no ano passado devido a complicações da doença. Em 2005, foram 2,4 milhões. Estamos evoluindo, portanto. Mas a triste notícia é que o Brasil caminha no sentido contrário e contamos com um aumento de 11% nos casos de AIDS. Quais as razões para tais índices alarmantes? Especialistas que foram ouvidos pela BBC Brasil acreditam que a desinformação entre os jovens, a discriminação contra gays e problemas de foco nas campanhas do governo auxiliam no crescimento desses números. Por exemplo, a diretora do UNAIDS no Brasil, Georgiana Braga Orilat, crê que muitos jovens de hoje protegem-se menos, acham que não precisam de camisinha, até por acreditarem que a AIDS é uma doença do passado ou de pessoas mais velhas. É que eles não viram ídolos morrerem, como o caso dos cantores Cazuza ou Renato Russo. Segundo o relatório da ONU, a maior parte dos casos está entre 14
e 25 anos de idade. Qual a razão? A doutora Luciana de Lima Galvão, médica infectologista e membro da Associação Médico Espírita do ABC, em entrevista à Folha Espírita no mês de agosto, ressaltou uma fase psicológica característica dos jovens, a de uma certa onipotência. Eles acham que podem tudo e nada de mal lhes acontece. Convenhamos, sem condução, sem educação, fica difícil. É preciso que os jovens aprendam a questionar o que é a vida, o que estamos fazendo aqui. Tudo fica no imediatismo. E a consequência é a inconsequência, os descaminhos. Doutora Luciana considera também outra grande falha: a mídia não informar corretamente o que está acontecendo no caso da pesquisa da AIDS. Ela fez um curso recentemente de atualização de sua especialidade e constatou que nos maiores centros de investigação dos Estados Unidos, os últimos 25 anos de pesquisa na área de vacina para o HIV foram todos desconsiderados. Nenhuma linha de pesquisa deu certo. Foi totalmente infrutífera. E isso não nos é informado para a grande mídia. Segundo a doutora Luciana, na prática os pacientes nada conhecem sobre o HIV. Acham que a cura está próxima, muito próxima, mas isso não é verdade. Conversando com jovens que já são portadores, eles dizem que a moçada não está nem aí e contam as suas façanhas na área sexual, com muita naturalidade, achando que é tudo normal. Doutora Luciana diz que há, sim, um arsenal terapêutico efetivo, como nós sabemos, que controla, sim, a infecção. Mas, por outro lado, temos os efeitos adversos das medicações. Todas as complicações crônicas que são relacionadas à inflamação crônica pela presença do vírus HIV. Por exemplo, doenças ateroscleróticas, acidentes vasculares cerebrais, infarto, angina, doenças cardiovasculares, osteoporose, envelhecimento precoce, maior incidência de câncer e síndrome plurimetabólica. E mesmo estando o paciente controlado do ponto de vista virológico, quer dizer, o vírus controlado, ainda assim estão sujeitos a doenças. É preciso que a população seja informada de que a medicação e a própria doença trazem consequências e muitas vezes danosas. Mas onde estão as falhas? Não temos dúvidas de que o que colhemos hoje é o resultado de uma situação de completa miopia do ponto de vista de campanhas de prevenção. Percebemos que enquanto no mundo as campanhas de prevenção têm visado a educação sexual, e em alguns casos até mesmo sugerindo a abstinência sexual,
Em nosso país, o foco inadequado estimulou um comportamento desregrado sobre a sexualidade para a juventude que não teme nada, nem não enxerga a AIDS como uma ameaça para a sua existência. Enfim, são muitos os equívocos das campanhas oficiais. Elas sempre focam os abusos e comportamentos promíscuos. E com isso, dão o aval à liberdade sexual, sem destacar a necessidade de maturidade moral. Recentemente, a Bola Fora foi uma campanha que fazia apologia aos profissionais do sexo, como forma de combater a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Um verdadeiro absurdo. A médica infectologista e pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Clínicas DST-AIDS, da Fiocruz, Brenda Hoagland, afirmou com razão que a gente tem de mudar a maneira de fazer campanha. Primeiro, porque ela só acontece no carnaval. Depois, porque é preciso ter campanhas educativas, elucidativas, sobre onde o risco da AIDS é maior. Segundo a doutora Luciana, a grande falha está na educação. É preciso que você, mamãe, você, papai, as avós, os tios, os familiares, levem a sério essa campanha de conscientização. Como diz Emmanuel, no livro Vida e Sexo, é preciso, em matéria de sexo, não proibição, mas educação. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender e reaprender com a experiência. Temos a mídia atrelada ao consumo. E isso, seja no que for, a mesma mídia que difunde a erotização e a indução de padrões de comportamento como se fosse tudo normal. Quer dizer que tudo é permitido, mas na realidade tudo precisa passar pelo crivo da razão e do conhecimento e da educação. A banalização não significa que seja normal. Esperamos que os indicadores desse relatório global possam nos fazer acordar para a realidade quanto às medidas mais eficazes que devemos adotar com relação à AIDS em nossa sociedade. No livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier já nos alertava. Acredito que a AIDS, a nova moléstia, não é um castigo de Deus, mas uma questão criada por nós mesmos, as criaturas da Terra, e que alcançará, por misericórdia de Deus, a vacina necessária para que nos desvencilhemos de semelhante flagelo. Deveremos compreendê-la, a AIDS, como uma sugestão para melhorar os nossos costumes. Não podemos dizer que é um castigo de Deus uma doença
que tem aparecido nos próprios recém-nascidos. Os cuidados, a higiene e a possível abstenção sexual e o respeito de uns frente aos outros são os remédios de que dispomos, à espera de um antídoto, uma vacina, que certamente será elaborada pelos nossos cientistas. Bem, meus amigos, para concluir, passados 26 anos da afirmação de Chico, podemos dizer que a misericórdia divina nos proporcionou avanços incríveis na ciência, inclusive nosso país é vanguardista na distribuição de todo o arsenal de remédios de combate ao vírus. Porém, o que está nos faltando? Estamos falhando, sim, quanto ao nosso desenvolvimento moral, conforme Chico nos alertou. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Voltamos com o Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Quer saber sobre o nosso jornal Folha Espírita ou sobre os nossos livros? Fique à vontade. Pode passar um e-mail ou telefonar. Estamos às ordens. E agora nós chamamos o nosso Maida no momento doutrinário. Vamos ouvir. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Vamos refletir sobre a lição de Emmanuel, Se Você Pensar, contida no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier. Recomenda Emmanuel. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve pensará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que você deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe a oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido aos outros, esquecerá incontinente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão da velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso.
Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você possui cada dia para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo o assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. Obrigado pela sua companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. E agora o nosso Luiz Augusto, que nos trará a sua visão dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos assistir. Olá, amigos e amigas. Falaremos hoje sobre o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Eu não vim destruir a lei. Para iniciarmos, reflitamos um pouco sobre a passagem que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18, que nos diz, abre aspas, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único jota e um único ponto. Fecha aspas. Naquela época em que Jesus viveu encarnado, a humanidade se deparava com os abusos das práticas religiosas exteriores, com os sacrifícios de animais e com as falsas interpretações. Era um momento da humanidade em que os povos primitivos viviam em constante guerra, segregados e cheios de preconceitos. A ignorância perante as leis do amor e da justiça era uma marca entre eles em decorrência do próprio desenvolvimento espiritual em que se encontravam. Com isso, algumas leis temporais, consideradas como civis ou disciplinares, que foram estabelecidas por Moisés e que tinham por finalidade conter um povo que naturalmente era indisciplinado, com pouco senso moral e materialista. Para se ter mais autoridade e combater os abusos, foi preciso atribuir a essas leis promulgadas um caráter divino, assim como aconteceu com os outros legisladores anteriores, pois só a ideia de um Deus punitivo e terrível poderia impressionar e conter aqueles homens. Segundo nos relata o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Moisés, que foi o mensageiro do Divino Mestre, procurou concentrar o seu povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário, ele realizou grandes feitos ante os de sua época. Recebeu de emissários do Cristo, ou seja, de espíritos de escol, no Monte Sinai, os 10 sagrados mandamentos que, até hoje, representam a base de toda a justiça do mundo. Moisés legou às civilizações posteriores a ideia de Deus, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Por outro lado, a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, deve ser entendida, como nos assevera o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, que ela prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações, o que representa a quase totalidade dos seres humanos. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu 3 grandes revelações essenciais. A primeira, a justiça, através da missão desempenhada por Moisés. A segunda, o amor, que Jesus ensinou e vivenciou, exemplificando para nós. E a terceira, a verdade,
que o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, nos traz por tarefa sublime. Todas essas revelações foram enviadas por Deus, nosso Pai. Jesus Cristo encontra-se no centro das 3 revelações como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Com o amor exteriorizado através do Cristo, a lei de Deus manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade são os instrumentos divinos desse amor, que é a redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, facilita os caminhos e a verdade esclarece os divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a 3ª revelação da lei, o homem terreno se prepara no aguardo das sublimes realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros. Até o próximo programa. Meus amigos, desencarnou nosso querido amigo e irmão Nestor Mazotti. Por muitos anos foi presidente da Federação Espírita Brasileira até 2012, quando uma moléstia pertinaz o levou ao afastamento. A AME Brasil, por meu intermédio, envia a Nestor Mazotti, tanto quanto a Folha Espírita, os melhores votos de boas-vindas do mundo espiritual, para que ele continue a ser construtivo efetivamente na divulgação e na vivência da doutrina espírita, onde quer que ele esteja. Estivemos juntos na Câmara Federal, num dia memorável, em que a AME Brasil, a FEB, Federação Espírita Brasileira, e a ABRAME, Associação dos Magistrados Espíritas, fomos na luta contra o aborto, visitando deputados e senadores. Jamais esquecerei o empenho do amigo Nestor Mazotti. E também é inesquecível o seu empenho na divulgação da obra de André Luiz e da obra de Chico Xavier em vários idiomas. Enfim, devemos ao Nestor inúmeras medidas favoráveis à divulgação da doutrina espírita e a tudo que ela representa de benefício para a humanidade. Até sempre, Nestor. Até um dia.